Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Maurício Henrique, da Paróquia Jesus Ressuscitado, da Arquidiocese de Belém do Pará, e gostaria de partilhar com os irmãos o Evangelho do 17º domingo do tempo comum, que nos apresenta o reino dos céus como o tesouro escondido, encontrado por aquele homem que, cheio de alegria, vende tudo que possui para possuir aquele tesouro, que também apresenta o reino como uma pérola preciosa e como uma rede lançada ao mar. Gostaria, portanto, de partilhar esse evangelho e toda a liturgia da palavra do 17º domingo do tempo comum. Amados irmãos, antes da partilha, eu quero convidá-los a compartilhar este vídeo, a se inscrever em nosso canal, no canal da Paróquia Jesus Ressuscitado, e inscrevendo-se também a clicar no sininho para as notificações. Acompanhe-nos no canal da paróquia, no canal no YouTube da paróquia. Todo domingo nós celebramos a Eucaristia às 18 horas e a cada semana nós temos esse vídeo novo sobre o Evangelho de cada domingo. Depois você pode conferir as leituras bíblicas. O padre colocará essas leituras na descrição deste vídeo. Você depois pode conferir as leituras para acompanhar melhor a reflexão. Pois bem, a liturgia do 17º domingo do tempo comum apresenta-nos a beleza e a superioridade do reino diante de todas as outras realidades dessa vida. É por meio de parábolas que Jesus fala do mistério do reino dos céus. Jesus é aquele que semeia o reino, é aquele que semeia o reino, a palavra de Deus, a graça de Deus, em todos os terrenos, em todos os corações. Ele lança a boa semente da palavra de Deus. É ele que é o semeador, que comunica a salvação, que comunica a amizade e a salvação de Deus a nós. Essa semente da palavra, do reino, ela tem o seu poder, a sua eficácia própria, mas depende muito do terreno que a acolher. É preciso que o nosso coração acolha essa semente da graça, para que ela possa germinar e dar os seus frutos. Nós vimos nos domingos anteriores que essa semente pode cair em um terreno cheio de espinhos, pedregoso, à beira do caminho, como também pode cair em um bom terreno. Jesus, portanto, nessa primeira parábola sobre o reino, diz que é Ele quem instaura o reino, é Ele quem apresenta o reino. Ele veio para instaurar o reino, Ele é o semeador. Depois, nós vamos encontrar outras 3 parábolas sobre o reino, a respeito da sua composição, da sua função e do seu crescimento. Com essas outras 3 parábolas, nós já temos então 4 parábolas sobre o reino. Primeira parábola, ele é o semeador. Ele é aquele que instaura o reino. Depois Jesus fala do reino como a semente do grão de trigo que cresce em meio ao joio. A composição do reino. Segunda parábola. O reino é como o grão de trigo,
E isso nos faz pensar no pão eucarístico. O pão eucarístico que é feito de trigo. É o próprio Jesus o reino. É o próprio Jesus a graça de Deus. É o próprio Jesus a salvação de Deus, que é semeada em nosso coração, que cresce em meio ao joio, à maldade, aos vícios, aos pecados, que nós temos também dentro de nós. Em cada Eucaristia, esse grão de trigo é lançado em nosso coração. E tende a germinar, tende a dar frutos, se nós acolhermos esse grão de trigo, se celebrarmos bem a Eucaristia, escutando com atenção a palavra de Deus e celebrando com piedade, com fervor, a Santa Missa. Depois de falar da composição do reino como grão de trigo, e nós já sabemos que o grão de trigo é o pão eucarístico, é o próprio Jesus, Nosso Senhor fala da função desse reino como fermento que tudo impregna. Esse reino, ele tende a se expandir. É como o fermento. Terceira parábola sobre o reino. Na quarta parábola sobre o reino, Jesus fala do seu crescimento como o grão de mostarda. Uma realidade pequena, às vezes imperceptível, mas que tende depois a gerar uma grande árvore. No Evangelho do 17º domingo do tempo comum, nós temos as 3 últimas parábolas sobre o reino. Logo, são 7 parábolas sobre o reino. Nessas 3 últimas parábolas, mais especificamente nas 2 parábolas sobre o tesouro escondido e sobre a pérola preciosa, Jesus fala da atitude do homem em relação ao reino. Fala, portanto, que é ele quem instaura o reino. Na parábola do semeador, fala da sua composição, é como o grão de trigo. Fala da sua função, é como o fermento. Fala do seu crescimento, é como o grão de mostarda. Depois, na quinta e na sexta parábola, fala da atitude do homem diante do reino. Do que devemos nos desfazer para possuirmos o reino? Qual o valor do reino para nós? O reino é esta pérola preciosa, mais preciosa do que tudo que nós temos na vida? É esse tesouro escondido? Qual o valor do reino para nós? Quais as atitudes que em mim manifestam que eu escolho o reino sobre todas as coisas? Procuro alimentar a minha fé, o meu encontro com Jesus, na palavra, na Eucaristia, na oração? Empenho-me por levar uma vida digna do Evangelho, por viver o Evangelho em minha vida, por viver os ensinamentos de Jesus em minha vida? Permito que a palavra de Deus ilumine a minha vida? Pensemos, o que nós já deixamos por causa do reino? Nossos vícios, pecados, teimosias, manias, coisas que prejudicam o outro, prejudicam o próximo. O que eu já deixei para viver conforme o reino? Ou o que eu preciso deixar, abandonar, para viver conforme o reino? O homem que encontrou aquele tesouro escondido, aquela pérola preciosa, segundo o Evangelho de Mateus, cheio de alegria, vendeu tudo, deu tudo para possuir o reino. Eu preciso me desfazer do quê para viver o reino? Para viver bem a minha vocação, para viver bem com os outros,
para servir bem e melhor a minha comunidade? Amados, o reino pede uma decisão. E o reino pede também um empenho da nossa parte, um esforço da nossa parte. Nossa vida comporta escolhas que determinam o rumo da nossa existência. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O encontro com Jesus é o maior tesouro que pode existir. Cultivar a amizade com Jesus é o maior tesouro que possa existir. Deus escolhido como ideal da minha vida, como esse grande tesouro. Tu me destes um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque esse tesouro está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como um nada passou. Tudo deixei, porque não me falava de ti. Tu és meu grande tesouro. Tu me destes o amor vivo, e sempre encontro nesse amor a alegria. Já em ti me perdi, minha vida te dei, mas eu sei que a encontrarei lá onde está o meu tesouro. O reino de Deus é a vida de Deus em nós, é a fé em Jesus Cristo, é a vivência do Evangelho, o Evangelho colocado em prática. Quem encontra o reino sai de si, encontra o sentido da vida, encontra aquilo pelo qual vale a pena viver. Quem de verdade encontra o reino, quem o experimenta, muda por completo a sua existência, fica cheio de alegria. Encontrar o reino é descobrir a vida em Jesus, o seu amor e a sua salvação. O padre disse que esse tesouro, ele está escondido dentro de nós. Os outros precisam encontrar esse tesouro dentro de nós. Os outros precisam, por meio do nosso testemunho, encontrar essa pérola preciosa. Por meio da minha vida de fé, eu preciso tornar conhecido esse tesouro, esta pérola. Ele ainda é desconhecido por muitos. O reino, ele está na Eucaristia, ele está na palavra, ele está na vida de igreja, ele está no serviço, mas ele está escondido também naquele homem, naquela mulher que vive a fé com alegria, com entusiasmo, naquele que serve, naquele que ama, naquele que vive bem a sua vocação. Tornar a beleza do reino conhecida aos outros. Transparecer, deixar transparecer aos outros essa alegria de caminhar em Cristo e na Igreja. Eis a nossa missão. Queremos pedir, como Salomão, a graça da sabedoria, de compreender os mistérios do reino, de compreender aquilo que Jesus nos fala em seu Evangelho, de compreender a beleza do reino. Salomão, no início do seu reinado, em sua juventude, não pede bens, posses, riquezas, conquistas a Deus, mas pede um coração compreensivo, um coração sábio, um coração voltado para a lei do Senhor. A lei do Senhor acima de tudo. Queremos pedir como Salomão esse coração sábio. E foi isso que nós cantamos na liturgia de domingo. Um coração sábio, amar a lei, amar a palavra de Deus. Pedimos isso no Salmo. Na missa nós pedimos também a graça de abraçar o que não passa,
de viver entre os bens que passam, administrá-los bem, mas abraçar os que não passam, os bens que não passam, o Evangelho de Deus. É essa graça que nós queremos pedir a Deus. Na 7ª parábola sobre o reino, Jesus fala da rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. E no fim, nós seremos julgados a partir da nossa vivência conforme o reino ou não. Se nós vivermos conforme o reino, nós seremos peixes bons, separados para Deus. Mas se não vivermos conforme o reino, se rejeitarmos o reino, seus valores, as virtudes evangélicas, da honestidade, da justiça, da lealdade, da paciência, da bondade, do perdão, da alegria, da gratidão, da humildade, da compaixão, se nós rejeitarmos essas coisas próprias do reino, nós seremos jogados fora como aqueles peixes maus, ruins, que não prestam. Na 7ª parábola, portanto, no fechamento das parábolas sobre o reino, Jesus fala do reino em sua condição definitiva. No fim, nós seremos julgados a partir da nossa vivência conforme o reino ou não. Lembramos aquilo que Paulo fala na 2ª leitura desta liturgia. Fomos destinados à glória, fomos destinados à vida em Deus, fomos destinados à amizade com Deus e queremos caminhar para essa amizade, queremos caminhar para a glória, queremos viver conforme o reino. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, viver conforme o reino, viver a lei de Deus, a palavra de Deus. Qual o valor do reino em minha vida? Eu posso ter tantas outras pérolas, tantas outras coisas boas, bonitas na minha vida, mas será que o reino é maior do que tudo isso? Qual o lugar dessa pérola preciosa em minha vida? Eu sou capaz de fazer renúncias, de vender tudo por causa dessa pérola preciosa? Que o Senhor nos ajude a compreender a beleza do reino e nos dê a graça de viver as virtudes evangélicas, sobretudo da compaixão, da misericórdia, do serviço, da humildade, da verdade, da honestidade, da bondade, viver conforme o reino. Eis o nosso chamado, eis a nossa vocação. Que Deus abençoe, que Deus nos guie, que o Senhor nos conceda um coração sábio, como concedeu a Salomão, para que busquemos o reino acima de tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.